Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de exercícios para a banca da ANAC. E nessa aula a gente vai fazer exercícios de meteorologia desses assuntos aqui: composição e propriedades da atmosfera, variação vertical e atmosfera padrão. Todas essas aulas já foram feitas e essa é um vídeo específico para exercícios, somente exercícios, focar na resolução deles, interpretação e como resolvê-los, dando base no conteúdo que a gente já tem nessas aulas. Então, vamos começar aqui os exercícios. É bom que vocês pausem, tentem fazer antes de eu resolver, e aí sim vocês conferem para ver se está certo. Então, a gente vai abordar esses assuntos que eu falei, começando com composição e propriedades. Primeiro exercício: a quantidade de nitrogênio constante no volume de ar seco na atmosfera corresponde a... Essa questão está literalmente pedindo quanto por cento de nitrogênio tem na atmosfera terrestre. Então, se você viu as videoaulas, viu o conteúdo, vai saber que na atmosfera existe 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Então, essa é a composição de gases na atmosfera. Então, nitrogênio é 78% dos gases atmosféricos. Selecione a afirmação incorreta sobre a atmosfera. Vou até pôr em vermelho aqui. Incorreta. Afirmação incorreta. Vamos ler então. A atmosfera sofre variações verticais e horizontais de temperatura, pressão, densidade e umidade. Isso está correto, realmente sofre. O ar presente na atmosfera é elástico e compressível. Também está certo. O ar na atmosfera é compressível, dá para comprimir, e ele é elástico. O ar é um bom condutor de eletricidade e calor. Isso a gente já dá para perceber que está errado na hora, porque o ar não tem como ser um bom condutor de eletricidade e muito menos de calor, porque o vento dissipa calor. Então, o ar não é um bom condutor. Então, a alternativa certa é a letra C. E D, o ar é insípido, inodoro e incolor. Ou seja, o ar não tem gosto, não tem cheiro e não tem cor também. Então, insípido, inodoro e incolor. Um determinado volume de ar é considerado saturado quando a quantidade de vapor presente é de... Gente, lembra que num volume de ar, o máximo que a gente pode ter de vapor da água, o máximo que, por exemplo, uma nuvem aguenta até descarregar é 4%. Ou seja, se ultrapassar de 4% o volume de vapor d'água, o ar vai saturar. Ele vai ser considerado saturado quando a quantidade de vapor presente for de 4%. Então, tecnicamente, vai chover quando chegar a 4% de vapor d'água. Claro que pode chover antes também, mas esse aqui é o volume máximo de vapor d'água. As camadas da atmosfera seguem a seguinte sequência vertical: troposfera, estratosfera e tropopausa. Bom, a primeira camada é a troposfera, onde ocorre a maioria dos fenômenos meteorológicos. Então, essas duas estão corretas. Depois da troposfera, vem a tropopausa. Troposfera, tropopausa. Depois da tropopausa, vem a estratosfera. Então, essa é a ordem correta das camadas da atmosfera: troposfera, tropopausa e estratosfera. Lembre que nessa região entre a troposfera e a tropopausa é onde ocorrem os fenômenos meteorológicos, como chuva, ventos fortes, neve. Então, a superfície está aqui, que é a troposfera, que é a tropopausa, e mais em cima a estratosfera. Foi o que eu acabei de falar. A maioria dos fenômenos meteorológicos ocorrem exatamente na troposfera, que é a primeira camada. Então, alternativa certa, letra B. Essa aqui foi muito tranquila. Sobre a altitude da tropopausa, é correto afirmar que a tropopausa é a camada depois da troposfera. E a altitude dela não vai ser constante em todo o globo. Ela vai ser maior na região equatorial. Por que ela é maior na região equatorial?
eu vou desenhar aqui o globo terrestre. Aqui é a linha do Equador aqui, e em cima são os polos. Polo Norte, Polo Sul. E a tropopausa, essa vai ser a configuração dela. Vai começar aqui e no Equador ela vai se achatar. Tá vendo que ela se achata no Equador? Aqui em volta é a tropopausa. Ela vai se achatar no Equador porque no Equador é mais calor. Aqui no meio do globo é mais quente. Porque está mais longe dos polos. E o Sol vai incidir mais radiação, mais calor no meio. Então, por esse motivo, a tropopausa vai dilatar na região do Equador. Quando ela dilata, ela fica maior e sua altitude também fica maior. Então, por isso que a altitude da tropopausa vai ser maior na região equatorial. É por esse motivo. Próximo exercícios. Sobre a estratosfera, é correto afirmar que a grande concentração de vapor d'água, aqui já é um erro, porque lembra que vapor d'água está relacionado à chuva. E a chuva ocorre principalmente na troposfera e na tropopausa. Mais fortemente na troposfera é onde ocorrem os fenômenos meteorológicos. Então, já dá para eliminar essa alternativa. A presença das nuvens cirrus. Não, é muito difícil uma nuvem cirrus chegar na estratosfera, então também está errada. A pouca manifestação de fenômenos meteorológicos. Correto, foi o que eu acabei de falar. Na estratosfera é muito raro ocorrer esses fenômenos, porque está muito longe da superfície. Então, a alternativa C é a correta. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a composição aproximada do ar atmosférico ao nível médio do mar. Foi o que eu falei aqui nesse primeiro exercício. 78% N2, que é nitrogênio, 21% O2, que é oxigênio, e 1% de outros gases. Então, a alternativa correta é a letra B. Sobre a estratosfera, é correto afirmar que... Aqui a gente já fez essa, né? Letra C é a correta. Aqui embaixo. A atmosfera terrestre apresenta variações de temperatura, pressão, densidade e umidade, que ocorrem... Gente, a variação de temperatura, pressão e densidade vai ocorrer tanto na vertical... Vertical, como que varia? Lembra aqui, quanto mais altitude, quanto mais a gente sobe, menor vai ser a nossa temperatura, menor vai ser a pressão e menor vai ser a densidade. E variações horizontais, o que seria? Por exemplo, eu estou numa região, por exemplo, São Paulo. Em São Paulo está fazendo 20 graus. E eu me desloco para outra região, Rio de Janeiro está fazendo 23 graus. Então isso foi uma variação de temperatura. Então a atmosfera vai variar na vertical e na horizontal. Letra C. Com relação ao efeito do vapor d'água sobre a densidade do ar, é correto afirmar que, gente, o vapor d'água, isso vocês têm que decorar. O vapor d'água vai ser sempre mais leve que o ar. Por isso que ele tem tendência de subir, porque o vapor d'água é mais leve que o ar. Então, o ar úmido é mais denso? Não. Se ele é mais leve, ele não é mais denso. Então, essa aqui já está errada. O ar úmido é menos denso, correto, porque ele é mais leve que o ar, porque o vapor d'água tem menor peso molecular. Correto, ele realmente tem menor peso molecular. E vamos ver também porque a C está errada. O vapor d'água não altera a densidade do ar. Altera porque o vapor d'água é mais leve que o ar. Então, ele vai subir. O ar seco e o ar úmido possuem densidade igual? Não, o ar úmido é mais leve. Então, letra B correta. A umidade relativa do ar representa a porcentagem total de vapor d'água presente no ar? Não, a umidade relativa não vai ser o total de vapor. Vai ser, pense em relativo, é relativo.
vai ser uma relação entre a quantidade atual de vapor d'água naquele momento e a máxima possível da temperatura considerada. Então, eu considero 10 graus. Considerei 10 graus. Então, minha umidade relativa vai ser a quantidade atual de vapor d'água e a máxima possível. Então, vai ser essa relação, a umidade relativa. Eu vou pegar a temperatura, ver a quantidade atual e a máxima possível, e isso vai ser a umidade relativa. Então, alternativa correta, letra B. Agora sobre atmosfera padrão, a ISA, que a gente já estudou bastante. Qual é o vento na atmosfera padrão? A atmosfera padrão não tem vento, então o vento é nulo. Então, anotações. Nossa atmosfera padrão. ISA. International Standard Atmosphere. Vento. Nulo. Vento zero. Zero nós de vento. Altitude na atmosfera padrão, sempre no nível médio do mar. Então, SL, que vai significar Sea Level, nível do mar. Temperatura na atmosfera padrão, sempre 15 graus. Esse é o padrão que adotaram para montar a atmosfera padrão, que lembra que a atmosfera padrão é baseada para cálculos e para performance, e não é a atmosfera real, é só uma base para cálculos. 15 graus. Pressão atmosférica na atmosfera padrão é 1013,2 HPa. 1013,2 HPa de pressão. Ponto 2. Então, atmosfera ISA, 0 nós de vento, altitude Sea Level, nível do mar, ou melhor, 0 pés, 0 FT, significa pés, feet, 15 graus, 1013,2 de pressão. Agora, cálculos da ISA. Qual a temperatura abaixo será mais favorável à performance da aeronave? Lembra que a atmosfera padrão ISA foi feita para uma base de cálculos, só que a própria atmosfera padrão é o melhor caso para a aeronave. Então, se todas as condições da atmosfera reais baterem com a padrão, a gente vai ter a seção mais favorável para uma aeronave. Por quê? Uma aeronave vai ter muito mais empenho sem vento, vai ter muito mais empenho no nível do mar, porque a pressão e a densidade são maiores, vai ter muito mais empenho a uma temperatura que não é muito quente nem muito fria, e vai ter um bom desempenho nessa pressão aqui. Se a pressão for muito maior, vai ter dificuldade de voar, se for muito baixa também. Então, isso aqui é o perfeito para a aeronave voar. Então, a condição mais favorável vai ser a própria ISA. Não é ISA mais 5. ISA mais 5 seria a atmosfera padrão mais 5 graus. Atmosfera padrão mais 10 graus. Então, a condição perfeita é a própria ISA. Qual é a temperatura ISA a 10 mil pés? Ou seja, a 10 mil pés, qual que vai ser a temperatura padrão? Gente, lembra que a 0 pés, 0 FT, qual que é a temperatura a 0 pés? 15, certo? E qual que é a variação de temperatura quando a gente sobe? Lembra que na ISA a variação de temperatura vai ser sempre 2 graus a cada 1000 pés. Então, eu vou perder menos 2 graus quando eu subir 1000 pés. 1000 pés. Ou seja, é só fazer a conta. Se a cada 1000 pés eu vou perder 2 graus, como que eu vou fazer essa conta? Tem uma fórmula que é um pouco mais fácil. Lembra qual que é a fórmula da ISA? É 15 menos
2 vezes os pés que eu quero, que nesse caso é 10.000, 2 vezes os pés divididos por 1.000. Então, como que eu vou fazer? Quanto que dá 2 vezes 10.000? Vai dar 20.000. De 20.000, ó, 20.000 dividido por 1.000 vai dar 20. 15 menos 20 igual a menos 5. Então a temperatura ISA a 10.000 pés é menos 5 graus. Não precisa usar essa fórmula, é só fazer de cabeça. Por exemplo, eu vejo que a temperatura que está pedindo é 10.000 pés. Eu faço 2 vezes 10.000 pés, 20.000. Só tirar os zeros, vai ficar 20, 15 menos 20, menos 5. Então, quando mais você vai treinando, vai ficando automático. Qual a temperatura ISA a 10.000 pés, 1.000 pés? Pensa, nível do mar, que é 0 pés, é 15 graus. Então, se eu subir mais 1.000 pés e se em 1.000 pés eu perco 2 graus, é só fazer 15 menos 2, que dá 13. Acabou. Essa aqui é um pouquinho mais complicado, tem uns números mais difíceis de fazer a conta, mas é só fazer. Quanto que dá 18 vezes 2? Vai dar 36. É só fazer 15 menos 36. Quanto que vai dar 15 menos 36? Se vocês fizerem a conta, vai dar menos 21. Menos 21. Só que não tem essa alternativa aqui. Então, por quê? Porque falta 850. Então, 850 é muito perto de 1.000. Se fosse 1.000, ia ser menos 22. Então, pega um pouquinho maior que menos 21, porque eu fiz a conta sendo 18.000, só que é 18.850. Então, é só aumentar um pouquinho, que a gente vai ver aqui que a resposta certa é menos 22. Se eu fizer a fórmula correta aqui, ó, vou fazer até a fórmula. 18.850 dividido por 1.000 vai dar 18,85. Vezes 2 vai dar 37,7. 15 menos 37,7 vai dar menos 22,7. Então, essa é a alternativa correta. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula, entendido os exercícios e conseguido ter feito. Até a próxima aula, te vejo lá. Tchau, tchau.